Nessa noite nós vamos falar sobre 4 virtudes. 4 virtudes para melhorar os nossos relacionamentos. Glória a Deus. 4 virtudes que são indispensáveis para nós. E o apóstolo Pedro já está terminando a sua carta, mas ele menciona essas 4 virtudes. E eu não poderia passar por cima delas sem fazer uma meditação com a igreja. Amém, meus irmãos? Então vamos aprender essa noite quais são essas 4 virtudes indispensáveis para a igreja e melhoram os nossos relacionamentos. Glória a Deus. Falar de virtude é falar de algo muito especial. Uma irmã, ela teve uma visão e ela via uma loja onde se vendiam as virtudes. E ela se aproximou daquela loja e quando viu que era a loja das virtudes, ela logo propôs no seu coração: eu vou comprar muita fé, eu vou comprar muito amor, eu vou comprar muita esperança, eu vou comprar muita humildade. E saiu dizendo as virtudes que ela queria. Mas quando ela chegou lá, disse que aquele que a atendeu disse: você pode comprar tudo aqui, mas você só leva as sementes. Aqui não se vende frutos, se vende sementes. Você leva as sementes, plante que dá. Então, virtude não se acha pronta em lugar nenhum. Virtudes, você adquire sementes. Planta essas sementes, a semente nasce e vai dar para a glória do nome de Jesus. Essa noite, aqueles que estiverem com o coração aberto e atentos à palavra de Deus, vão levar aqui várias sementes. E essa semente, eu garanto, pode plantar que dá. Porque a semente da palavra de Deus, ela é viva, e ela nasce, e ela cresce, e ela prospera, e ela frutifica. Assim disse Jesus na sua palavra. Amém, meus irmãos? Então nós vamos meditar essa noite nesse assunto, nessas virtudes que melhoram nossos relacionamentos. Pastor, por que essa palavra? Eu vou começar já justificando. Quanto mais, irmão, se aproxima a vinda de Jesus, quanto mais se aproxima a vinda do Senhor, mas nós estamos tomando conhecimento de que está aumentando as dificuldades nos relacionamentos. Tem aumentado feminicídio. No Brasil, hoje, é uma vergonha os índices alarmantes de feminicídio. Briga e morte entre casais. Há um número alarmante. Tem se falado também no aumento de homicídios, de violência. Tem se falado no aumento nas igrejas de dissidentes, de pessoas que causam escândalos, de levantes, de tanta coisa que preocupa-nos, não é? Glória a Deus, porque cada vez mais a gente percebe as dificuldades nos relacionamentos. Ora, se há dificuldade na família, isso reflete na igreja e reflete na sociedade. Meus amados irmãos, famílias estão em desavenças. O número de divórcios está aumentando assustadoramente. Casais se separando. Famílias se diluindo, se desmanchando. Isso mostra que já não temos relacionamentos saudáveis. E eu digo, os irmãos, o que me preocupa tanto não é no mundo lá fora, é ver isso acontecendo dentro das nossas igrejas. Então, mais do que nunca, mais do que depressa, vamos tratar desses assuntos. Com a ajuda de Deus, vamos jogar semente nas mãos, nas mentes dos irmãos, para que nós possamos melhorar os nossos relacionamentos. Melhorar na família, melhorar de irmão para com irmão, melhorar relacionamento para com Deus, melhorar relacionamento consigo mesmo, e assim nós vamos evitar muitas tragédias, muitas dificuldades. A igreja vai se manter fortalecida, porque Jesus vai voltar já. E Jesus precisa encontrar a sua igreja unida, uma igreja forte, uma igreja poderosa. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Pedro, ele está falando aqui a uma igreja peregrina.
uma igreja de forasteiros. Vocês lembram, vocês estão acompanhando o estudo? E ninguém melhor que um grupo de estrangeiros, de peregrinos, manter um bom relacionamento entre si. Né? Glória a Deus, manter um bom relacionamento entre si, viver uma relação, né, de paz, porque isso fortalece a igreja do Senhor, e assim nós estaremos prontos para aguardar o toque da última trombeta, que vai soar muito em breve. Glória a Deus. Meus amados irmãos, então nós vamos esta noite meditar nessas 4 virtudes que são indispensáveis à igreja. Abra a sua Bíblia comigo e nós vamos fazer uso da palavra. Eu quero já começar dizendo aos irmãos que as primeiras virtudes estão no versículo 5 que a gente leu. 1 de Pedro 5:5. Semelhantemente, vós jovens, leiam comigo, toda a igreja está no monitor. Digam, semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça a quem? Aos humildes. Primeiras virtudes que nós vamos encontrar aí. Primeiras virtudes, submissão e humildade. Submissão e humildade. Vós, jovens, sede sujeitos. A palavra aí, sujeitos, é submissão em outras versões. Né? Submissão. E depois diz, sede sujeitos uns aos outros. E depois diz, revesti-vos de humildade. A palavra submissão aí, segundo Miller, um estudioso do Novo Testamento, ele diz que a hipotaguete é a palavra usada na língua original. O que é isso, pastor? É a decisão que alguém toma de se postar debaixo de liderança. Isso por amor à ordem e para a prática do bem. Que é uma pessoa submissa, um hipotaguete. É uma pessoa que tomou uma decisão. Eu vou me colocar sob a ordem de uma liderança. Por amor à ordem e por amor à prática do bem. Em outras palavras, eu vou me submeter à minha liderança para que tudo ande bem. Amados irmãos, esse assunto ele é muito importante. Primeiro, o apóstolo Pedro, no capítulo 5, começou exortando os líderes, né, os presbíteros. Depois, aqui agora, ele passa a exortar os jovens. Os jovens. Depois, ele admoesta, no capítulo 2, 13 em diante, os santos, de uma forma geral, a serem submissos às autoridades constituídas. Depois, no capítulo 2, 18, Pedro manda que os escravos sejam submissos aos seus senhores. No capítulo 3, Pedro fala de sujeição das esposas aos seus maridos. Mas aqui agora ele diz, os jovens devem acatar com submissão aos mais velhos. Eu vou falar um assunto aqui essa noite que você talvez não ouça em lugar nenhum. Mas se está na palavra de Deus, é para ser falado. Talvez alguém diga, mas pastor, no século 21, ainda é para ser submisso, ainda é para ser sujeito, ainda é para respeitar os anciãos. A palavra de Deus ensina que os jovens é para ser submisso aos anciãos. Vamos ver o que é que a Bíblia diz. Os jovens precisam ter humildade para aprender com os mais velhos e respeitar. Glória seja dado o nome do Senhor. Respeitar. É a palavra de Deus que está dizendo, semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos. A palavra sujeito aí é submisso. Tenham submissão. Se coloquem em ordem sob a liderança daqueles que foram constituídos sobre vocês, para que haja uma boa ordem no trabalho. Irmãos, eu preciso falar isso aqui.
Eu preciso dizer isso à igreja. Nós estamos vivendo em um tempo em que as pessoas não querem se submeter mais a ordem nenhuma. Cada um quer viver como quer e fazer o que quer. E eu vou dar alguns exemplos aos irmãos. Nós estamos debaixo de um decreto de lei, irmãos, e não foi o pastor que impôs isso. É um decreto governamental. É obrigado o uso de máscaras. Eu tirei a minha aqui para falar melhor no microfone, mas quando sento, coloco outra vez. Uso de máscara é um decreto de lei. Decreto de lei. A igreja, nós temos tido o maior cuidado possível. Né? A gente chegou a comprar caixa de máscaras descartáveis. Temos aqui, quando alguém chega sem máscara, eu peço aos obreiros que estão aí fora, venham todos para a porta da igreja para ouvir isso que eu vou falar, que é importante para todos os obreiros. Chame aí todos os obreiros que estiverem para eles virem ouvir essa palavra. Entreguei aos obreiros caixa de máscaras, entreguei aos obreiros aparelho medidor de temperatura. Por quê? É porque o pastor quer que os irmãos fiquem aí na porta, lavando a mão com álcool, que o pastor acha importante que meça a temperatura do corpo das pessoas, porque o pastor acha bonito os irmãos mascarados. Misericórdia, irmão. Eu estou fazendo isso por causa de um decreto de lei. Mas, irmão, por que é que eu estou falando isso essa noite? E vocês vão ter que me tolerar ouvir eu falar. Porque tem muita gente que não está querendo obedecer aos obreiros. Tem gente que chega aí na porta, o obreiro vai dar o álcool para ele lavar as mãos. Quero não. Não lavo não as mãos. Irmão, tome a máscara. Eu não quero máscara não. Irmão, não é uma questão de querer, é uma ordem. É uma lei. Se você quiser, é lei. Se você não quiser, é lei também. Se a gente não cumprir essa lei, irmão, de repente podemos ser multados. Teve uma igreja Assembleia de Deus no Brasil que foi multada em R$200 mil. Por quê? Porque alguém desobedeceu a determinação do decreto. E nós não queremos que isso aconteça conosco. Eu tenho que falar isso aqui porque nós estamos aqui reunidos, temos que ouvir isso, temos que falar. Então, quando o irmão chegar aí na porta, essa questão de lavar as mãos com álcool, essa questão de ver a máscara, né? De medir a temperatura, não é uma questão, uma ordem do pastor. E se fosse, era para ser cumprida. Porque em alguns lugares você chega aí, você não entra sem máscara, você não entra sem medir a temperatura, você não entra sem lavar as mãos. É verdade ou não é, irmão, que eu estou falando? Vamos citar aqui alguns lugares. Eu soube que no Unicompra ninguém entra se não tiver de máscara. Nos bancos eu soube que ninguém entra se não tiver de máscara. E por que aqui na igreja tem que entrar? No fórum não entra se não tiver. E por que aqui na igreja... Não, aqui é a igreja, aqui é a minha... Olha, irmão, eu nem gosto dessas apresentações que às vezes os irmãos fazem. Olha, irmão, está aqui conosco fulano e tal. Fique à vontade, aqui é a sua casa. Não, senhor, aqui é a casa de Deus. Irmão, se existe um lugar que é para ter ordem, é a casa de Deus. Quer dizer, o supermercado não pode, o fórum não pode, a prefeitura não pode, a igreja pode. Nós temos que manter essa ordem. Estou explicando isso aos irmãos, para os irmãos entenderem o que é ser sujeito, o que é ser submisso. Quando as pessoas não aceitam cumprir as determinações da igreja e os obreiros me procuram, pastor, nos ajude. Que muitas pessoas não estão querendo obedecer. Estão forçando a barra, eu entro sem máscara mesmo e não tem que lavar a mão com álcool, nem nada, nem temperatura, de nada. Não, irmãos, pelo amor de Deus. Eu espero que essa noite não tenha havido nenhum problema. Foi outras noites que aconteceu isso. Mas não vai voltar mais, porque essa noite eu estou lançando aqui uma semente. A semente da submissão. Glória a Deus. O verdadeiro crente, ele é submisso à ordem da casa de Deus. Os obreiros estão aí, irmãos, esses homens. São homens de responsabilidade. São homens que foram chamados por Deus. Né? São homens que, por amor, eles servem a igreja. Fica aí em pé, o culto todo, vocês estão aqui sentados, o templo está rodeado de homens para dar proteção à igreja. Então, temos que obedecer a esses homens. Né? Temos que respeitar esses homens. Né? Há poucos dias eu acompanhei no jornal, e os irmãos também acompanharam, uma autoridade lá no interior de São Paulo, não lembro mais o nome da cidade, parece que até um desembargador, que foi abordado porque estava sem máscara. Né? Foi desembargador.
e deu uma carteirada, né, no militar que abordou. E, irmãos, vocês não sabem o final daquilo lá. Perdeu o cargo. Né? Foi para o Supremo Tribunal e perdeu o cargo. Porque não era aquele guarda que estava ali. É que por trás do guarda tinha um decreto de lei nacional. Ele estava cumprindo ordem. Glória a Deus. Então, quando você vê esses irmãos aí servindo, não é esses obreiros que estão aí. Por trás desses obreiros existe uma autoridade maior. Glória a Deus, irmãos. Obedeçam para que haja ordem na casa do Senhor. Amém, meus amados irmãos? Obedeçam, né? Glória a Deus. Poucos dias aí, no templo, chegou uns jovens aqui querendo entrar de bermuda e de short. Eu vou dizer, irmão, hoje eu tenho que falar aqui. Eu vim pronto para falar. No banco você não entra de short. Né? No fórum entra de short, de bermuda. E por que aqui na casa de Deus vai entrar? E os irmãos vão falar, aqui não pode entrar. Eu entro, que aqui é a casa de Deus e eu entro de qualquer jeito. Na casa de Deus entra de qualquer jeito? Me permita, irmão, eu falar isso. Aqui tem que ter ordem, irmão. Tem que ter ordem. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui não pode entrar. Mas, pastor, é para ensaiar. Seja para o que for, você está entrando na casa do Senhor. Quer que a Bíblia diz, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. O que é guardar o pé? É ter reverência, é ter respeito. Você pode até andar em algum lugar por aí, em sua casa, fique à vontade. Mas na casa de Deus, tem que honrar e respeitar a casa do Senhor. Diga amém, em nome de Jesus. Durante o culto, os obreiros estão aí espalhados. Nós não admitimos que ninguém saia aqui do culto, irmãos, para estar namorando aqui nos corredores. Não admitimos. Os obreiros estão autorizados a ir lá onde tiver casais namorando aqui nos corredores da igreja e botar para dentro da igreja. Pastor, o senhor está muito bravo. Não, irmão, não é isso. É porque se a gente não botar ordem na casa de Deus, vira uma bagunça, irmão. Eu mandei botar câmeras aqui todo ao redor do templo. Aqui tem câmera aqui para todo lado. Pois os irmãos chegam aqui nos corredores, tem jovens se beijando, irmão. E o porteiro vai falar, ainda acha ruim, ainda fica bravo. Fica bravo. Não é para ficar bravo não, irmão. Obedeça aos obreiros da casa do Senhor. Olha, vocês dêem glória a Deus que o tempo agora está outro. Não é? Esses obreiros é todos homens educados. Mas a maioria são homens bem preparados. Mas no meu tempo de criança, irmão, eu não quero que volte isso não. Deus me livre. Melhorou muito. Mas, irmão, olha, no meu tempo era pegar pela orelha e botava para dentro da igreja. Aqui temos um bebedouro para atender os irmãos. Irmão, tem gente que quer passar o culto todinho bebendo água. Que sede infeliz é essa, irmão? Comeu charque, tome água em casa. Tem gente o culto todinho, mas vem para a igreja, põe a Bíblia aqui dentro e passa 1h30 bebendo água. Será que vai atravessar o deserto do Saara por aí? Um camelo que está enchendo 80 litros de água para atravessar o deserto? Temos que falar essas coisas. Se a gente não falar nunca, vai continuar toda a vida. Vamos falar, temos que falar. Os irmãos reclamam. Eu sei que tem gente que não gosta, não é? Tem gente que não gosta. Mas eu estou falando para melhorar o relacionamento dos irmãos com os irmãos, dos obreiros. Não é? Glória seja dada o nome do Senhor. E quem não gostar, o jeito que tem é ouvir. Não é? E quem gostar, dê glória a Deus e se alegre e receba a palavra do Senhor. A Bíblia manda ser sujeito, ter submissão aos anciãos. Isso é bíblico. Pode mudar o que mudar, mas a Bíblia vai continuar. Jovens, sede sujeitos aos anciãos. A palavra ancião aí, irmãos, é a mesma usada para presbíteros, obreiros da casa do Senhor. Na igreja primitiva, para ser um presbítero, tinha que ser um ancião. Depois foi mudando as necessidades, mas a palavra presbítero está ligada a um ancião, uma pessoa provada, uma pessoa de responsabilidade. Não é? Albert Barnes, um homem de Deus, ele diz, da mesma forma, os mais jovens. Ele está falando aqui, todas as pessoas de ambos os sexos
Se você não é obreiro na casa do Senhor ainda, Deus pode lhe fazer um obreiro, mas enquanto isso, submeta-se aos obreiros, submeta-se aos anciãos. Ou seja, tenha respeito àqueles de mais idade que você, que tem um cargo mais elevado na casa do Senhor, porque para isso eles foram chamados, foram constituídos para fazer a obra do Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Neuterói é o termo usado aí para jovens, neuterói, quer dizer, mais jovens. Presbiterói, os mais velhos, os anciãos. Ele está dizendo, olha, os neuteróis, os mais jovens, obedeça aos mais velhos. Eu sei que eu estou falando uma coisa aqui que choca nos dias atuais, que tem jovens que não obedecem a papai, não obedecem a mamãe, mas aqui vai ter que obedecer na casa do Senhor. Para isso é que existe a igreja, para ensinar a coisa certa. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, só para me ajudar, veja Levítico capítulo 19, versículo 32. Veja o que a Bíblia diz já a partir do Antigo Testamento. Levítico 19, 32. Está no monitor. Digam comigo. Diante das cães te levantarás e honrarás a face de quem? Do ancião. Temerás teu Deus. Eu sou. Quando você se levanta, quando você honra, na NVI diz, honrarás o ancião. Quando você honra o ancião, você está mostrando que você teme a Deus. Você é uma pessoa temente a Deus, porque você está honrando os obreiros da casa do Senhor. Diante das cães te levanta. Cães aí, não é a mulher do cão, não, viu? Cães aí é cabelos brancos. Às vezes, irmão de cabelos brancos vai falar com o menino. Eu não obedeço, não, eu não. Olha a Bíblia que ele diz. Levante-se na presença dos idosos. Honrem os anciãos. Está na palavra de Deus. Veja 1 Timóteo 5 e 1, irmão. Veja, está na Bíblia. Vamos para a Bíblia. Não repreendas asperamente quem? Os anciãos. Tem gente que grita com o ancião, repreende asperamente. Está fora da Bíblia. Você não pode não repreender asperamente o ancião, não. Glória a Deus. Não repreenderás asperamente o ancião, mas admoesta como a paz e aos moços, como a irmãos. Os mais velhos é para tratar como irmãos? Como pais. E os mais moços? Como a irmãos. Então, a Bíblia tem conselho para tudo ou não tem, irmãos? Tem. A palavra de Deus ensina. Glória a Deus. Não repreenda, né? Asperamente ao homem idoso, mas exorta como se fosse seu pai. Trate os jovens como irmãos. Versículo 2, como é que diz? As mulheres idosas. Leiam vocês, as mulheres idosas. Como mães. E as moças? Como irmãs. Então, como é que é para tratar o homem idoso, irmãos? Como pai. Diga, o idoso como pai. Olha, o jovem, tratar como? Como irmão. Glória a Deus. As mulheres idosas, como mãe. Glória a Deus. E as moças, tratar como? Como irmã. Amém, meus irmãos? Se o tratamento for esse, vai melhorar os nossos relacionamentos. Eu vi uma ilustração, eu li melhor, uma coisa muito simples, me chamou a atenção. E às vezes as pessoas não querem hoje dar valor ao ancião. Diz que em um lugar, um caminhão se enganchou numa ponte. A ponte baixa e o caminhão foi passar e se enganchou. Diz que tinha um grupo de trabalhadores ali, começaram a lutar para soltar o caminhão. Para frente não ia, para trás não voltava. E eles lutando. E um chegava e dizia assim, olha, eu tenho uma solução. O que é? Quebrar a ponte. Quebra a ponte que tira o carro. Outro não, quebrar a ponte não pode. Aí chegou outro e disse, olha, eu tenho outra ideia. Quebra o caminhão. Quebra o caminhão, quebra a carroceria e puxa que sai. E disse que ali de lá tinha um ancião. Olhando. Depois ele disse, vocês querem me ouvir? Aceitaram ele falar. Ele disse, eu tenho uma ideia.
Murcha os pneus do caminhão. Quando murchou os pneus, o caminhão saiu. E é isso, a experiência dos mais velhos. Tem gente que a ideia é essa. Derruba pontes. Quebra o caminhão. Nem precisa derrubar a ponte, nem quebrar o caminhão. Murcha os pneus. Murcha os pneus. Aleluia. É só murchar os pneus que a solução chega. Isso é a experiência dos mais velhos. Irmãos, aprenda a respeitar seu dirigente, seu pastor. Nunca chame de seu fulano de tal. Às vezes eu tenho visto por aí afora. Fulano. Ô fulano. Com o pastor da igreja, com o dirigente da igreja. Não. Isso é falta de respeito. Se você não aprende a respeitar o seu líder, o seu dirigente, seu pastor, você vai respeitar mais quem, pelo amor de Deus? A palavra de Deus ensina o respeito. Meus amados irmãos, isso é seríssimo. Agora, eu estou consciente de que nós estamos numa geração que não quer respeitar nem pai, nem mãe. Me permita eu dizer isso. Mas aqui na igreja tem que respeitar os obreiros da casa do Senhor. Está certo assim, irmãos? Tem que respeitar. Não é? Se um auxiliar está dirigindo um culto e chega um diácono, mas irmão, um diácono é o obreiro da casa do Senhor. O correto é aquele auxiliar dizer, chegou um diácono da igreja, ele é superior a mim, eu vou passar o trabalho para ele. Se um diácono está dirigindo um culto e chega um presbítero, o correto é o diácono passar o trabalho para o presbítero. Se um presbítero está dirigindo um culto e chega um evangelista ou pastor, o correto é passar a direção para o evangelista ou para o pastor. Se ele vai continuar ou não com isso, é uma questão de juízo. Normalmente ele vai saudar a igreja e vai dizer, meus irmãos, muito obrigado pela educação, pelo respeito, eu devolvo o trabalho para o irmão. Fica bonito para o irmão que passou o trabalho, fica bonito para aquele que é de uma posição mais elevada, que foi honrou os irmãos, e o povo que está no culto veio e diz, aqui nessa igreja tem ordem, tem respeito, as pessoas respeitam uns aos outros. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, não é todo dia que a gente tira para ensinar essas coisas, mas precisa ou não precisa ensinar isso, irmãos? Precisa ensinar. Glória a Deus. Eu sou pastor do campo aqui de São Miguel dos Campos. Observe, na hora que o meu pastor presidente chega aqui, eu passo trabalho para ele. E eu tenho que passar mesmo. Se eu tiver juízo, eu tenho que passar. Glória a Deus. Se chegar o pastor presidente da convenção geral, o pastor presidente do estado estiver dirigindo, ele passa o trabalho do mesmo jeito. Irmão, todos nós temos alguém sobre nós. E acima de todos nós ainda tem Deus que está no céu sentado no trono. Então precisamos aprender, não é? Glória a Deus. Não deve existir conflito de gerações na igreja. Não deve. Se houver isso aí, os mais jovens sujeitos aos anciãos, se cada um se revestir de humildade, vai melhorar o relacionamento e a igreja seria uma bênção, ou vai ser uma bênção, mais bênção do que já é. Porque havendo submissão e humildade, isso ajuda a qualquer igreja, a qualquer grupo a viver bem. Diga amém por isso. Precisa a gente aprender isso. Glória a Deus. Frequentemente nós estamos vendo os mais velhos resistindo às mudanças. E com muita propriedade. Os mais jovens, em muitos momentos, não querem aceitar o passado. Então isso gera um conflito de gerações. A Bíblia ensina, nem 8 nem 80. A Bíblia não é extremista. A Bíblia vai numa linha, se você seguir pela palavra, dá tudo certo. E tem coisa, irmãos, que mudou na igreja. Eu sou consciente disso. Tem irmãos que às vezes vêm falar para mim, pastor, a igreja mudou nisso. Eu já sei. Por que eu já sei? Porque eu nasci na igreja. A idade que eu tenho, eu fui criado na igreja. Eu nasci nos fundos de uma igreja. Meu pai pastoreava a igreja, eu nasci na casa pastoral. E minha mãe ainda foi daquelas que teve 15 filhos em casa. Glória a Jesus. Nasci em casa, no fundo da igreja. Então me criei na igreja. Eu sei as diferenças. Agora, tem coisas que mudou para melhor. Eu estou falando aqui hoje no microfone sem fio. Há 10, 15 anos atrás, isso era um absurdo pensar nisso. Um celular, meu Deus, quem imaginou aqui no celular? Era orelhão, ou se não aquele,
Quem é que imaginava falar num celular? Eu lembro que quando apareceu o primeiro celular na igreja, né, eu estava perto de um irmão, entrou um obreiro com um celular, e não era pequeno, era quase o tamanho desse microfone aqui. Primeiro celular que saiu, quem lembra? Celularzão, assim, parecia um tijolo, não era? Motorola, você é dessa época, é? Motorola, irmão. Me deram um bicho daquele de presente no aniversário. Não foi, Miriam? Olha, a mulher está dizendo que não dava linha. Mas me deram um Motorola. E eu estava na igreja, chegou um irmão com um bicho daquele assim de lado. Aí do meu lado tinha um irmão. Aí disse assim, pastor, olha ali, pastor, chega a tua arrepiado. Eu digo, o que é? Aquele aparelho que o irmão está ali de lado. Diz que não tem fio e você fala com a pessoa daqui para São Paulo e a pessoa ouve lá e responde. Eu disse, é mesmo? Ele disse, é. Eu disse, como é que funciona? Ele disse, é o capeta. Você fala aqui, o capeta leva para São Paulo e outro capeta traz de lá. Eu digo, misericórdia. Como as coisas mudaram, irmão. Então tem coisa que mudou para melhor. Agora, tem coisas também pequenas, né, que mudaram, que tem gente... Ainda essa semana uma irmã me procurou, uma crente antiga. Pastor, eu fico preocupado com uma coisa. Eu digo, diga, minha irmã. Porque no meu tempo, quando eu era criança, quando eu ia tomar água na hora do culto, chegava em casa e levava uma pisa. Eu dizia, eu também. E o que é que a senhora quer? Porque agora, na hora do culto, é um bebida de água tão enjoado naquele culto. No púlpito, os irmãos é tudo bebendo água. E o que é que a senhora tem a ver com isso? Então, foi uma mudança. Não podia beber água. Podia não. Eu lembro desse tempo que não podia beber água. Mas por que é que hoje se bebe água? É uma orientação médica. A gente fala aqui 1 hora, 1h30. Resseca as cordas vocais. Se você toma água, você lubrifica as cordas vocais e não fica rouco, não cria calo. Então foi uma coisa que mudou para melhor. Não vejo problema nenhum nisso. Então não podemos, irmão, também ser extremista. Tem coisa que mudou, mas mudou para melhor. Não é? Mudou para melhor. Agora, nós não podemos aceitar essas mudanças que estão aí, influenciadas pelo anticristo, de que não é para ter respeito a ninguém, não é para se submeter a ninguém, não é para cumprir ordem de ninguém. Não é? Os coordenadores de conjunto sofrem a beça hoje, não é? Porque tem muita gente que não quer se sujeitar, não quer obedecer, não quer ensaiar, não quer atender à escala. É assim ou não é, irmãos? É. Isso é um mal do século, essa falta de sujeição. Mas a palavra de Deus está aí essa noite, nos ensinando, colocando semente em nossos corações. Vós jovens, sede sujeito aos anciãos, respeito os obreiros, aqueles que Deus constituiu na igreja do Senhor. Diga glória a Deus por isso, irmãos. Então, primeiro, sujeição. Sujeição é uma virtude, irmão. Quem tiver essa virtude, dê glória a Deus. Quem não tiver, peça que Jesus vai lhe dar. Ser sujeito, glória a Deus. Aceitar a liderança sobre você. Obedecer. E Deus vai te dar uma grande vitória. Diga amém por isso. Depois, Pedro fala ali de que? Revestir-se de humildade. Olha outra virtude que está difícil. Sujeição já está difícil. E humildade. Misericórdia, Senhor. Humildade. Se vista com humildade. É combomai, é a palavra usada aí. É combomai. É como um barbante. Uma tira que alguém veste um avental e tem que amarrar aquele avental. Pedro está dizendo aí, se vista de humildade. Ô, irmão, como está difícil hoje encontrar pessoas humildes. Está difícil, irmão. Tem gente hoje que, se você não tiver cuidado, ele, em vez de dizer glória a Deus, diz glória a eu. A humildade está difícil. Mas é uma virtude. O apóstolo Pedro está dizendo que nós precisamos se vestir de humildade. Glória a Deus. Se vestir dessa peça, né? Dessa veste de humildade. Glória a Deus. Para servir melhor na casa do Senhor. Ser submisso aos obreiros e também se vestir de humildade. Aleluia. Irmão, sabe quando é que uma pessoa está pronta para servir na casa de Deus? Quando ela estiver disposta a ocupar qualquer posição, por mais humilde que seja, somente para honrar a Deus e fazer a sua obra.
Enquanto você não se vestir de humildade, você não está pronto para servir na casa do Senhor. Eu li essa semana que os primeiros cristãos, irmãos, eles se vendiam como escravo só para pregar o evangelho. Imagine o que é uma pessoa livre se tornar escravo porque tinha desejo de pregar o evangelho. O que é isso? É humildade. Glória a Deus. São pessoas que aprenderam com Jesus a serem humildes, abrir mão da sua liberdade para salvar a alma de outras pessoas. Glória seja dado o nome do Senhor. Pedro disse, se vistam. A palavra se vestir aí é se amarrar. Glória a Deus. Se amarre na humildade. Glória a Deus. Olha Colossenses 3 aí, por favor. 3, 12 e 13. Olha o que é que Paulo ensinou aos Colossos. Revestivos. Leiam comigo. Revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. De quê? De entranhas, de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Veja que ele está dizendo, revestivos, se vista. É como a palavra usada aí, é como um manto que se veste, como um vestuário que se veste. Glória a Deus. E ainda se amarra com cinto. E Paulo está dizendo, você é eleito, você é santo, você é amado. Então se vista de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Veja o 13. Suportando uns aos outros, perdoando uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Eita, Jesus amado. É comum nas Escrituras, irmãos, essas expressões, as virtudes aparecer como veste. Isaías disse, se vista com o cinto da verdade. Glória a Deus. Se revista com o vestido da fidelidade. Glória a Deus. A justiça será o cinto do seu lombo e a fidelidade o cinto do seu rins. As virtudes aparecem como uma roupa. O que é que a Bíblia está dizendo? É para a gente se vestir. Glória a Deus. É para aceitar. Você só veste uma roupa se você gostar da roupa. Você não vai vestir uma roupa a pulso. Então, essa noite, o Espírito Santo me mandou falar essas coisas para você gostar de humildade, gostar de sujeição, glórias, e vestir delas para melhorar o nosso relacionamento e a gente poder agradar melhor a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vocês sabem que nos últimos dias agora nós estamos vivendo uma época de rebeldia. Sabe como seria aqui agradável essa noite? Eu dizer, olha, a partir de agora, jovem aqui não obedeça a pai, não obedeça a mãe. Os mais novos aqui não respeitam os anciãos. Oh, que coisa boa agora. O pastor está na moda. Eu não estou na moda, eu estou na palavra de Deus. E a palavra de Deus não fica velha. E se você quiser ser feliz, viva pela palavra. Não é o que alguém diz, não é o que alguém acha, é o que a palavra diz. Diga bem por isto. E Pedro vai dizer assim, ó. Sabe por que a gente deve se vestir de humildade? Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Você sabe o que é resistir ao soberbo? A palavra resistir aí é guerreia. Guerreia, luta. Deus luta contra os soberbos. Se você não quer se sujeitar, se você não quer ser humilde, não, pastor, eu prefiro ser soberbo. Hoje Deus vai lutar contra você. Quem quer lutar contra Deus aqui? Ninguém. Deus resiste, Deus luta contra o soberbo. Mas dá graça. Mas dá graça. Mas dá graça aos que são humildes. Se fosse você, eu dava um glória a Deus por isto, né? Louvado seja o nome do Senhor. Deus declara guerra contra os soberbos. Olha Provérbios 3,34, por favor. Provérbios 3,34. O que é que diz lá? Certamente ele escarnecerá dos escarnecedores, mas dará graça aos mansos. Na NVI diz, dá graça aos humildes. Você quer escarnecer, quer ser um escarnecedor, um zombador? Seja. Mas certamente ele, Deus, escarnecerá dos escarnecedores. Mas ele dará graça aos humildes. Diga glória a Deus por isso. Olha Provérbios 6, 16, 17 e 18, por favor. Provérbios 6. Estas 6 coisas o Senhor odeia. Na sua Bíblia diz, aborrece.
Essas 6 coisas o Senhor odeia. E a 7ª? Sua alma abomina. O que é que Deus odeia? Vamos lá. O que é que Deus odeia? 6 coisas que o Senhor odeia. Olhos, leiam vocês, olhos, língua, mãos que derramam. Vamos para o 18. Coração que traça planos e pés que se apressam para fazer o mal. 19. A testemunha falsa, que espalha mentiras, e aquele que provoca discórdia entre, esse Deus abomina. Que espalha, que provoca discórdia entre os irmãos, Deus abomina. Os outros Deus só aborrece, mas essa diz que Deus abomina, é abominação aos olhos do Senhor. Então, irmãos, aí está o soberbo, aí está aquele que não quer se sujeitar, aí está aquele que não quer obedecer. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estava lendo hoje uma história, achei engraçada. Hoje eu estou para contar a história. O doutor e o barqueiro. Olha a diferença do soberbo para o humilde. Que o doutor pegou um barco para atravessar o rio e começou a humilhar o barqueiro. Barqueiro, você sabe ler e escrever? E o barqueiro humilde disse, não, senhor. Aí ele disse, você perdeu uma parte da sua vida. Barqueiro, você sabe as 4 operações? Somar, subtrair, multiplicar e dividir? Não, senhor. Perdeu mais uma parte da sua vida. Você sabe regra de 3 simples? Você sabe regra de 3 composta? Álgebra. Aí começou, coitado do barqueiro. Sei não, senhor. O barqueiro se descuidou, meus irmãos, e o barco bate numa pedra, pum, e fura o casco. Começa a encher d'água, não tinha salva-vida. O barqueiro lutou para lá, lutou para cá, e viu que não ia dar jeito. Aí disse, doutor, o senhor sabe nadar? Ele disse, sei não. Ele disse, pois tchau, perdeu a vida inteira. O senhor sabe nadar? Sei não, perdeu a vida inteira. E tchau, que eu já estou indo. Deus dá graça aos humildes. Resiste ao soberbo. Meus irmãos, é sério isso. Foi o orgulho que transformou Lúcifer em Satanás. Foi o orgulho que transformou Lúcifer, um anjo de luz, um querubim ungido, em Satanás. Foi o orgulho. Ele quis ser igual a Deus. Foi o orgulho que destruiu Eva e Adão no jardim do Éden. Sabia disso? Quando Eva estava lá com Satanás, foi o que Satanás disse. Perguntou a Eva. Sereis como Deus, Eva. Coma disso aí, que você vai ser como Deus. Aí ela cresceu os olhos. Ser como Deus? Pecou, desobedeceu a Deus, desgraçou a raça humana. Amados irmãos, a sugestão aqui de Pedro é que nos vistamos de humildade. Eu sei que essa mensagem não é para dar muita glória, mas se você for humilde, Deus vai lhe exaltar. Deus vai lhe abençoar. Glória, se amarre. Glória a Deus na humildade. Seja humilde. Que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça, dá graça, dá graça, dá graça. Os exaltados serão humilhados, mas os humilhados serão exaltados pelo Senhor. Hoje eu estou para contar a história. A menina foi com o pai para a roça. Chegou na roça, aí via aquelas espigas de milho assim, bem altivas. Né? Papai, que espiga de milho tão boa. Eu acho que essas são as melhores, eu vou arrancar tudinho. Aí o pai, não, minha filha, peraí, não é essas não. Onde você vê uma espiga bem para baixo, bem pesada, essas são as melhores. Quando ela pegou as espigas que estavam para baixo, estava cheia de milho. As que estavam para cima, só estava o sabor. Glória a Jesus. Eita, meu Deus, essa noite, aleluia, glória a Deus. Eu sei que essa palavra vai produzir sementes maravilhosas nas nossas vidas. Oh, glória seja dado o nome do Senhor que vive e que reina para todo sempre.
humildade, humilhação, para melhorar nosso relacionamento com os nossos irmãos. Irmão, se houver humildade e sujeição na igreja, na família, na sociedade, melhora os nossos relacionamentos, evita os conflitos e o nome de Jesus será glorificado. Diga amém por isso. Mas o versículo 6, Pedro continua falando e vai dar outro conselho. Ele diz agora, leiam vocês, o que é que ele disse? Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Para que, a seu tempo, os... O conselho de hoje é muito forte. Mas olha, é para que a seu tempo Deus... Humilhai-vos. Pedro começa a falar na humildade no sentido horizontal, agora ele fala no sentido vertical. Humilhai-vos debaixo da potente mão de... E tem gente, irmão, tão orgulhoso que não quer se sujeitar nem a Deus. Não estão vendo por aí afora essa gente que está falando contra Deus, é porque eles não querem se sujeitar nem a Deus. Antes de vir para o culto, eu estava mostrando a minha esposa e me mandaram um vídeo de uma autoridade religiosa do mundo todo, que eu não vou nem falar o nome dele aqui. Mas alguém já viu esse vídeo por aí? Dizendo que não foi Deus que criou o mundo. Uma autoridade religiosa. Não foi Deus quem criou o mundo. Dizendo que a Bíblia está velha e ultrapassada, tem que fazer outra Bíblia. E ele disse outras coisas lá que eu nem gravei, mas coisas absurdas. Deus fracassou em Jesus. Diz que quando Jesus morreu na cruz, Deus fracassou. Deus fracassou o quê? Satanás. Na cruz, Jesus ganhou a minha vitória. A morte de Jesus nos resgatou do pecado. Aleluia. A morte de Jesus, ele ganhou uma coroa e Satanás foi ferido e foi mandado para o inferno. Mas sabe o que é isso, irmão? Homens que não querem se sujeitar a ninguém. Não querem se submeter nem a Deus. Porque uma pessoa que é contra a palavra de Deus está dizendo que ele é contra o próprio Deus. Mas a palavra de Deus continua viva. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Se humilhe debaixo da mão de Deus, que ele vai lhe exaltar. Quem crê nessa palavra, irmãos? Glória a Deus. Depois de falar de humildade horizontal, Pedro fala aqui de humildade horizontal. Humilhai-vos. Prosune, a palavra aqui. Sabe o que é isso aí? É você ter uma opinião humilde de si mesmo. Tem gente que tem uma opinião tão forte a respeito de si mesmo que ele se acha o melhor de todos. É falta de o quê? De humilhação. Olha aí. Senso de profunda insignificância. O que é mais humilhar? É modesto. Submissão de mente. O que é mais? Dependência de Deus. Quando a Bíblia diz humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, ela está dizendo assim, meu irmão, dependa de Deus 24 horas. Viva dependendo de Deus que Ele vai cuidar de você. Diga glória a Deus por isso, irmãos. Essa é uma das palavras mais mal entendidas em algumas igrejas, em alguns lugares. Tem pessoas que acham que humilhar debaixo da potente mão de Deus é andar rasgado, andar assanhado. Glória a Deus. A pessoa anda com a roupa rasgada. Que irmão tão humilde. Tão humilhado. O irmão deve estar passando por uma crise financeira que não pode comprar uma roupa melhor, mas humildade não tem nada a ver. Tem gente que não sabe. Tem pessoas que dizem assim, eu não sou nada. Eu não sou nada. Alguém olha assim, olha aquele ali, aquele é humilde. E muitas vezes, irmãos, essas pessoas que dizem, eu não sou nada. Muitas vezes é só da boca. Eu ouvi uma história. Mas eu vou contar essa história que eu estava presente. A irmã estava na vigília. E eu estava nessa vigília. Pedi para virar a cama que eu vou fazer um gesto aqui que não é muito fácil. E a irmã começou a orar alto, a vigília, meia-noite, o silêncio da noite. E ela começou a orar. Jesus!
Eu estou aqui, Jesus, eu sou pó. Eu sou um caco. Eu sou barro. Me quebra, me amassa. Eu não sou de nada, Jesus. E alguém já estava dizendo, mas que irmã tão humilde. Dizendo que é pó, que é caco, que é barro, que quebra e que amassa. Mas ela gritava na hora. E eu lembro que o irmão estava falando e não tinha microfone. E ela gritando, eu sou pó, eu sou barro. O dirigente da congregação da vigília disse, vá ali, chamou o diácono, vá ali. E diga àquela irmã que ela pare com isso. Eu pregando aqui, ninguém está quase vindo ela gritando ali, eu sou pó, eu sou barro. Vá lá e diga ali, sai da carne. Aí diga a ela que é da carne. O diácono foi lá, irmão. Chegou lá e disse, irmã, pare com isso. O dirigente está dizendo que é da carne. Irmão, me permite eu fazer um gesto. Ela disse, toma aqui que é da carne. Deu banana para o dirigente. Humilde. Nesse tanto a irmã não está dizendo que era pó, que era barro, me quebra, me machuca. Pode virar para cá. Glória a Jesus. Irmãos, humilde é aquele que é dependente de Deus. Eu vou repetir, humilde é aquele que é dependente de Deus. É aquele que fica debaixo da mão potente de Deus, dependendo sempre de Deus. Aleluia! Esses são os verdadeiros humilhados que Deus, a seu tempo, vos exaltará. Vou dizer outra verdade, irmão. Deus nunca exalta uma pessoa sem ela estar pronta para o serviço. Se você não está pronto, não queira ser colocado em alguma posição se você não está pronto ainda. Se não é o tempo ainda, é melhor esperar o tempo de Deus. Senão você vai passar vergonha, vai fazer vergonha a quem lhe colocou. Porque Deus não coloca ninguém, irmão, no lugar sem primeiro preparar aquela pessoa. Ah, pastor, mas eu conheço alguém que não estava preparado e botaram. Foi o homem que botou, não foi Deus. Deus só coloca quando já está pronto. Deus só coloca quando está preparado. Olha, a Bíblia diz que há seu tempo, então tem um tempo. E eu digo, irmãos, é melhor esperar o tempo de Deus. Quando você chegar no tempo de Deus, Deus vai lhe exaltar, você vai se alegrar e o nome de Jesus vai ser glorificado. Primeiro a cruz, depois a coroa. Diga, primeiro a cruz, depois a coroa. Primeiro é o sofrimento, depois vai vir a glória. Nunca queira a coroa antes da cruz. Primeiro é a cruz. Diga para quem está perto de você. Diga, primeiro é a cruz. Depois vem a coroa. Primeiro é o sofrimento. Mas depois vai vir muita glória na tua vida. Vamos para o versículo 7. Já falamos de humildade. Falamos de sujeição. Falamos de humilhação. Agora vamos falar de vencer a ansiedade. Leiam todos o versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de quem? De nós. Tem cuidado de mim, tem cuidado de você. Lance sobre ele toda a sua ansiedade. Que ansiedade, pastor? Uma preocupação excessiva, fora do controle. Uma ansiedade, uma expectativa apreensiva, persistente, difícil de controlar. Não estou falando aqui de um desejo de adquirir algo que depois você pode superar. Não estou falando de uma preocupação excessiva. Estou falando aqui de uma expectativa apreensiva. E persiste. Você quer se libertar daquela ansiedade, você quer se libertar daquela preocupação, você quer se libertar daquela expectativa e não consegue. Isso é ansiedade. Lhe domina de uma forma terrível. Isso é ansiedade. Agora, todos nós temos algum tipo de ansiedade. Existe uma ansiedade que é normal. Por exemplo, vou citar aqui alguns exemplos. Existem ansiedades que provocam medo, provoca dúvida, provoca expectativa. Normalmente, você vai fazer uma entrevista no emprego, amanhã, para trabalhar. Na noite anterior, o que é que você sente?
Ansiedade. Essa é normal. Não é? Ansiedade. Perde o sono. Não é? Isso é normal. Entrevista de emprego. Você fez um concurso. Vai sair o resultado. Eu ficava tão ansioso que eu nem ia. Quem ia era minha esposa olhar o resultado. Não é? Isso é ansiedade. Mas controlada. Não é? Controlada. Mas é normal. Você fez um concurso, uma prova. Sabe se vai passar, se não vai passar. Então dá aquela ansiedade. Isso é normal, natural. Não é? Natural. Vai nascer um filho. A mulher está grávida, vai nascer um filho. A mulher fica ansiosa. Fica ou não fica? Fica ou não fica? Fica. E o marido? Fica também, se for ligado. Se for desligado. Ansiedade. Mas existe essa ansiedade. Uma cirurgia. Quem aqui já fez cirurgia? Como é que fica o coraçãozinho? Vai chegando a hora, vai chegando o momento. Aquela ansiedade. Isso é normal, isso é natural. Agora, quando se passa do controle, se torna aquela perspectiva descontrolada, aquela expectativa que você não consegue dominar, e aí vem acompanhado de vários sintomas, vem acompanhado de inquietação, de fadiga, de irritação. Você fica irritado o tempo todo, a semana toda, o mês todo. Fulano não era assim. O que é que ele tem? O que é que ela tem? Está ansiosa demais. Irritada, não dorme, não consegue se concentrar, tensão muscular, perde o sono, não tem remédio que faça dormir. Isso é uma ansiedade patológica. Tem que buscar a cura, tem que buscar tratamento. Mas eu estou falando aqui até onde está no seu controle. Você está ansioso? O apóstolo Pedro está dizendo aqui, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. A palavra aqui para ansiedade é estrangulamento. E eu achei muito forte isso. Ansiedade é estrangulamento. Por quê? Porque a ansiedade realmente estrangula, sufoca. Quem não passou ainda por ansiedade patológica, não queira passar. É uma coisa que tira até o seu fôlego. Você fica sufocado. Estrangula, aperta o pescoço, parece que até a sua respiração desaparece. Eu já dei a oportunidade de um irmão uma vez, ele ficou tão ansioso que eu pedi perdão a Jesus e pedi perdão a ele, porque deu a oportunidade a ele. Eu tinha convidado um pregador para pregar numa cruzada de 5.000 pessoas. E o pregador não veio, foi para outro lugar. De repente chegou um irmão de São Paulo, todo de palitozinho branco, uma Bíblia grande, desse tamanho assim. Mandou a carta para o púlpito, quando eu li, evangelista de São Paulo, Ô, irmão, foi o anjo que Jesus mandou. Ele todo de branquinho. O irmão está com a oportunidade para pregar. Irmão, esse irmão subiu. Quando ele veio assim para o púlpito, a Bíblia já caiu da mão dele. Buf, ele derrubou a Bíblia. E começou a tremer. O versículo que eu vou ler é esse. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E não saiu daí. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Passou uns 10 minutos. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. E a perna fazia... Quando terminou, eu disse, Jesus, me perdoe. E dei um abraço dele. Me perdoe, meu irmão. Eu provoquei no irmão uma ansiedade. Então isso é terrível. Mas esse tipo de ansiedade, a Bíblia diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Está lhe estrangulando, está lhe matando, está lhe sufocando. Lance sobre Jesus, minha irmã. Essa ansiedade que ele tem o que, irmãos? Ele tem cuidado de você. Diga aí para 2 ou 3 pessoas, diga, lance a sua ansiedade sobre Jesus, que ele tem cuidado de você. Está lhe sufocando, está lhe matando essa ansiedade. Coloque nos pés de Jesus. Vamos para o Salmo 55, 22. Olha que salmo lindo, maravilhoso. Se não tiver marcado na sua Bíblia, marque esse salmo. 55, 22. Leiam comigo. Lança o teu cuidado sobre o Senhor e ele te susterá. Não permitirá jamais que o justo seja abalado. Sabe como é que diz na NVI? Diz assim, lança as tuas preocupações aos pés do Senhor, que ele tem cuidado de você.
Oh, glória a Deus. Lance essa noite. Se alguém está me ouvindo, se alguém, aleluia, vai ter acesso a essa palavra, lance o seu cuidado, a sua preocupação, meu irmão. Está chegando o final de ano, é tanta preocupação. Coloque essas preocupações aos pés de Jesus. Ele tem cuidado de você, Ele tem cuidado de você, Ele tem cuidado de nós. Olha Filipenses 4:6, o que é que diz? Filipenses 4:6. Aleluia. Não estejais inquietos. Tem outra tradução que diz, não estejais ansiosos por coisa alguma. Coisa alguma, não fique inquieto, não fique ansioso. Antes, todas as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, pela súplica e com ação de graças. Você está ansioso, você está inquieto, algo está lhe estrangulando, está lhe sufocando. As preocupações da vida, preocupações da família, preocupações, aleluia, do seu cônjuge. Glória a Deus, eu não sei o que é que pode estar lhe matando, lhe sufocando essa noite, que Deus enviou essa palavra. Então lance sobre Jesus. A palavra lançar aí eu achei interessante, é arremessar. É alguém que está com peso nas costas e não está aguentando, está sufocado, já morrendo. Aí Pedro chega e diz, pega esse peso e jogue nos pés de Jesus. Joga esse peso nos pés de Jesus, você não pode carregar, você não pode levar. Arremesse nos pés de Jesus, que Ele vai cuidar de você. E Pedro disse, mas lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Não é a metade não. Não é 10% não, é toda. Toda a vossa ansiedade. Mas pastor, eu vou lançar só 90%, vou ficar com 10%. Não, meu irmão, lance tudo. Hoje é um dia de você ir para casa leve. Nós vamos fazer uma oração aqui para você jogar fora toda a carga que está lhe sufocando. Eu quero que termine esse culto, o crente aqui sendo liberto. Você veio para o culto com a carga pesada, aleluia, sufocado, estrangulado, que alguma coisa está lhe estrangulando, você está já morrendo. E o Espírito Santo está falando com você agora. Agora é hora de você lançar, arremessar toda essa carga aos pés do Senhor. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Levante a mão direita assim para o céu. Feche os seus olhos. Fale com Ele aí agora, sentado como você está. Toda ansiedade, em nome de Jesus, eu quero repreender agora. Eu quero ministrar sobre a sua vida agora, que você não vai sair daqui com essa carga. Essa carga não dá para você, você não pode carregar. É maior do que a sua força. Está lhe sufocando, está lhe estrangulando. Oh, aleluia! Mas você vai lançar aos pés do Senhor agora. Abra sua boca e dê glória a Jesus esta noite. Deixa sair esse glória a Deus que está preso na sua alma. Deixe sair esse aleluia que está dentro do seu coração agora. Abra a sua boca e derrame agora tudo aquilo que está lhe prendendo, que está lhe matando. O Espírito Santo não manda a palavra em vão. Quando a palavra vem é porque a igreja precisa. E essa noite chegou a palavra agora para você. Receba a palavra. Lance fora toda ansiedade. Oh, eu estou vendo o Senhor cuidando de cada um de nós. O cuidado de Deus vem ao teu encontro esta noite. Oh, eu não posso te dar um abraço, mas o Espírito Santo vai te dar esse abraço. O Espírito Santo vai te dar um abraço, aí vai dizer, eu vou te ajudar a jogar essa carga fora. Eu vou ajudar tu a tirar esse peso da tua... Eu vou te ajudar a tirar esta carga que está te sufocando. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Jogue fora. Jogue fora em nome de Jesus. Jogue fora agora. Aleluia. 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 A visão que eu estou tendo é que está saindo cargas tremendas. Oh, você chegou aqui sufocado.
e já estava pensando, será que eu vou sair daqui desse jeito? Eu estou morrendo. Será que o Espírito Santo não fala com o pastor e não diz que eu estou morrendo? Pois o Espírito Santo que lhe conhece, já preparou essa palavra para você essa noite. Lance fora, jogue fora agora em nome de Jesus. Toda essa preocupação, porque Ele tem cuidado de você.